como vai você? Eu sou a Dulce Neves, te convido para permanecer conectado com a gente durante 30 minutinhos para um bate-papo gostoso, descontraído, cheio de muita história, memória, muita arte e literatura. Eu espero você, não saia daí. E a gente volta aqui no nosso programa Na Estante. Como você pode observar, essa é a minha estante, onde eu coloco objetos, livros, coisas relacionadas à minha memória, à minha história de viagens que eu fiz, presentes que eu ganhei. Este é o nosso guia. Pessoas que estejam aqui conosco e que possam trazer objetos da sua estante para guiar a nossa conversa. Meu convidado de hoje, ele é Lucas Galon, compositor, multi-instrumentista, maestro e pesquisador de Ribeirão Preto. Já lecionou na Universidade Federal de São Carlos e também na USP de Ribeirão Preto. É coordenador artístico da Academia Livre de Música e Artes da Instituição Aparecido Savenhago e USP Música Criança. Bom, o currículo do Lucas é enorme, então eu já vou chamar aqui para o nosso bate-papo, porque assim a gente ganha tempo, né, Lucas? Porque a gente sabe, o grande artista, compositor, arranjador que você é. Bem-vindo aqui na nossa estante. Eu que agradeço o convite, Dulce, estar aqui com você, que é minha amiga, a gente parceiro de trabalho há tantos anos. Graças né? a Deus, é uma alegria enorme trabalhar Para mim também, e a gente aqui nesse programa super legal, com essa ideia maravilhosa que vocês tiveram, fico muito grato pelo convite. E Lucas, a gente pediu para que você selecionasse, daquela sua vasta estante cheio de arte, 5 objetos que são muito especiais para você. O que você trouxe pra gente? Então, quando você me falou da premissa aqui do programa, eu fiquei até assim, porque a gente tem tantas memórias aí na estrada, como artista, como vocês como professor universitário, pesquisador. Então, eu trouxe coisas assim que representam digamos, uma parte das minhas coisas, né? Cada uma delas tem uma história específica, mas que também alude a um universo um pouco maior, né? E eu trouxe essa sanfona, esse acordeão aqui, um Scandale italiano, e eu explico depois. Sim, a importância dela e o significado do objeto em si, exatamente, né? Tem um significado muito especial para mim, tanto ela em si quanto o que ela representa na minha vida, né? Esse livro do Guimarães Rosa, né? Um clássico. Você sabe que eu achei? Que você fosse trazer um livro do Walter Hugo Mãe, né? Porque é o que você está lendo no momento, o que eu tô não é? lendo mais. Aliás, você não está lendo, você está devorando, né? Já tem alguns anos, assim, que eu descobri o Walter Hugo Mãe, assim, meio que inadvertidamente, você pega, você vê e compra sem ter muita ideia, né? Agora explodiu, né? Todo mundo ficou bastante conhecido. E eu tenho lido muito, né? Mas eu trouxe o Guimarães mais como um representante das coisas de literatura que eu gosto, né? Então, hoje eu tô muito fissurado mesmo no Walter Hugo Mãe. Então, o Grande Sertão Veredas em especial, porque para mim ele tem um aspecto que não é só da literatura, ele traz também elementos da filosofia, que é uma outra área que eu trabalho também, enfim, que eu gosto muito. Eu trouxe também esse disco aqui, esse disco de vinil. Isso é uma raridade, né? Esse LP, ele conta muita história. Ele é do Villa Lobos, né? Tem um concerto para violão e pequena orquestra. Porque, de certa forma, quando eu decidi, pela música clássica, né? Que é a minha área de atuação mais efetiva, eu ouvia muito esse disco aqui. Eu tinha uns 15 anos, eu ouvia muito. A sua introdução na música não se deu muito cedo, né, Lucas? Você já tinha uns 14, 15 anos? Não, foi antes? Na música foi antes. E a sanfona tem a ver com isso. Como músico foi mais tarde? Foi mais tarde. Quando eu decidi fazer música foi mais tarde. Mas a minha família é de músicos, né? Então você já apreciava desde muito menininho, assim. Então esse disco tem a ver com isso, eu posso falar um pouco mais depois. E o fato dele ser um disco de vinil, eu sou entusiasta também. Colecionador. De vinil, eu ouço quase que só nesse formato. Esse daqui, esse relógio... Então você ainda tem como que é a vitrola em casa? Tem vitrola, tem tudo. Olha que maravilha isso. E esse daqui, ele tem um significado mais sentimental. Esse relógio foi do meu avô, o Luiz, pai do meu pai. E eu via quando eu era criança esse relógio aqui na mão dele. E assim, eu tinha muita vontade de pegar o relógio na mão. Meu avô era meio bravo, assim. Não deixava? Não, acho que eu nem pedia. Tira a mão, menino! E depois, meu avô morreu, eu era muito criança ainda. E ele não é especificamente esse relógio, mas ele representa um pouco a relação que eu tenho com meus avós. Que tem a ver com a música, enfim.
né? Então, depois que o vovô morreu, esse relógio ficou comigo, por algum motivo. Foi parar na sua mão. Foi parar na minha mão, ele funciona até hoje, eu tenho muito carinho, né? E por último, essa batuta, que é uma atividade que eu tenho feito bastante como maestro. É, regência, né? E que, na verdade, a ideia de dirigir grupos eu faço desde os 14 anos. Então, não a batuta em si, que é uma coisa irrelevante, simbólica, né? É simbólica, do ponto de vista material, assim, não tem uma relevância, mas representa a minha atividade de direção que eu faço com música há muitos anos. Eu sempre tive uma curiosidade em relação à batuta, né? Porque a gente percebe que o maestro, né? Ele se utiliza mesmo da mão para comandar a orquestra toda, o coro e tal. Realmente são o gesto. A batuta é uma continuação dessa mão do maestro, Exato. assim? Essa é a função? É a função. Na verdade, a batuta não é uma coisa obrigatória. Tem muitos grandes maestros... Que regem sem batuta. Sem batuta. Sem partitura, sem nada. Sem O cara nada. chega lá e manda bala. Inclusive, por exemplo, a batuta não é uma coisa lá muito dos primórdios. Ela é da música... Acho que a partir do século XVIII ficou, no finalzinho do século XVIII, começou a se proliferar o uso da batuta. Século XIX ainda tinha muita gente que não usava, e assim, é uma coisa muito do século XX, para ser sincero, é o formato já acabado de uma coisa que você usa e tem uma técnica, tá? Assim, agora tem relatos muito antigos de pessoas que já enrolavam um papelzinho para ajudar a visualizar. Tem várias histórias de proto-batutas, vamos dizer assim, antigas, mas no século XX mesmo que a gente vai ter uma proliferação da ideia do maestro com a batuta, virar um símbolo assim dessa coisa de ordenar. Esse movimento, né? De comando, né? Porque na verdade é comando, né? O coral, por exemplo, não se rege com batuta, né? É uma coisa muito de regência orquestral mesmo, mais especificamente, né? Que bom, e a gente vai começar então com as suas memórias, né? Através desses objetos incríveis aí que você trouxe. Por qual objeto? Eu posso começar cronologicamente. Pelo relógio? Seria o relógio, né? O relógio, eu sempre falo assim, porque quando eu era muito criança, né, ele representa duas coisas. Uma, a minha paixão pelo colecionismo. Pouca gente sabe disso, mas eu gosto muito de coisa antiga, antiguidades mesmo. Então, eu tinha coleção de relógios antigos que eu ia pegando dos meus avós, mexendo nas coisas deles. A casa que meus pais moram até hoje, que era do meu avô, por parte de mãe, meu avô Galon, ela é uma casa que é do fim do século XIX, dessas antigas que tinham ali na Avenida Caramuru, né? Que foi sendo reformada, né? Então ela tinha porão. Então quando eu era criança, eu entrava lá... Brincava no porão e tinha coisa do meu avô lá, caixa antiga, e tinha relógio, tinha moeda. Então eu comecei a gostar de numismática, né? Que é coleção de moeda, que é as moedas bem antigas. E relógios, esse tipo de objeto que ninguém dava bola. E que isso teve influência na minha vida até depois na faculdade, quando eu decidi ir para filosofia e para história da música, essa coisa da história, do antigo. E esse relógio tem esse significado, ele me lembra tanto das questões... A questão familiar. Quanto da minha paixão por colecionismo e coisas antigas, né? E no caso dos meus avós, né? O meu avô que tinha esse relógio aqui não é o que tinha questão musical, é o outro, mas que... Isso aqui é um símbolo dessa minha relação com os meus avós, né? Que me leva ao acordeon, porque o meu avô, Francisco Galon, esse aqui é do meu avô Luiz Eduardo. Pai da sua... Pai do meu pai. Do seu pai. E o pai da minha mãe, que é o meu avô Francisco Galon, e minha avó Inês Seabra Galon, que faleceu inclusive bem recentemente, já com quase 100 anos, eles são aqueles da música mesmo, né? E a minha mãe... quando eu era muito criança, a minha mãe já era professora de violão, né? O meu avô comprou um acordeon pequenininho da Hering, vermelho. Eu tinha 5 ou 6 anos, e ele me deu de presente. Ele comprou esse pra ele aprender. E um pra você, pequenininho. E um pra mim, pequenininho. E quando eu peguei o acordeon, segundo o relato dele e da minha mãe... Você já tocou. Eu meio que comecei a tocar a música do parquinho, aqueles que da roda de cavalinho, né? Eu meio que fui ali testando, já conjuminei um pouco, e meu avô... O carrossel, né? O carrossel, exatamente. E essa é a história que eles me contam, eu não lembro disso. E você tinha que idade? 5 anos, 5 para 6,
E aí a minha mãe, ele era aquela sanfoninha, tem muita gente, isso aí vende até hoje, a Sinfonia da Hering. E aí o meu avô achou aquilo, como se diz, inusitado. Claro, né? 5 aninhos. Hoje a gente que trabalha com música, assim, com método Suzuki, a gente sabe que com 3 anos, se você bota o instrumento na mão da criança, ele vai, né? E aí eu comecei a tocar, o meu avô começou a ter aula na época, ele já tocava outro instrumento, mas ele começou a ter aula nesse acordeão aqui, que é um acordeão um pouco menor, ele não é o que tem baixaria completa. Ele não é aquele tão grandão, né? E aí eu comecei a imitar ele, eu não tinha aula, né, imitá-lo, né? E que acontece que ele falou pra minha mãe, a gente tem que colocar ele na aula de música. Aí começou a minha vida. Ah, muito novinho. Eu tinha uma memória relacionada a você na questão de música. Alguma coisa com o Juventude Tem Concerto. Não, mas tem uma história aí, né? Tem. Por quê? Porque eu não me adaptei a fazer aulas. Essa é a história. Você não gostava de ter um professor ali pra te ensinar? Não gostava nem de ter professor, nem de aprender a ler partitura. Eu gostava de fazer do meu jeito. Seu jeito, de claro. ouvir. O seu lado compositor já estava ali. Eu gosto assim, não gosto assado. De certa forma é isso. Então a gente ficou batendo cabeça, assim, e eu tocava. Aí eu peguei o violão da minha mãe e comecei a autodidata. Entre aspas, né? Porque você é de uma família de músicos, não é autodidata. Você vê outra pessoa tocando. Você tem a referência tem ali, referência, né? E comecei a fazer, e só aos 16 eu já tocava, eu tinha piano, eu tocava um pouco... Você já estava introduzido em vários instrumentos, assim? Tem o universo da igreja, né? Eu tinha um grupo vocal na igreja, que é importante, né? Eu cantava com eles e ensaiava um grupo. E aí o que acontece? Com 16 anos, 15 anos, aquele Juventude Tem Concerto, que era da Orquestra Sinfônica, que é, né? Existe esse projeto criado pelo Roberto Minchuk. E eu comecei a assistir os concertos, e assim, eu já assisti os concertos porque o meu tio-avô, o meu Augusto Seabra, foi espala da Sinfônica. Tocou na Sinfônica há muito tempo, ele saiu da Sinfônica em 2013 e já se aposentou. Então eu sempre, desde criança, eu ia assistir os concertos, mas é que não me despertava tanto assim, gostava. Bom, se ele era espalha, ele tocava violino. Tocava violino, e depois ele foi pra viola, ele se aposentou na viola. E aí vem a sua história com o violino também? Aí vem a minha história também com isso. E aí foi uma coisa assim, o meu tio, desde os anos 80, eu ia assistir os concertos da Sinfônica com os maestros antigos, o Pupo Nogueira, muito antigo. Eu assistia no Teatro Municipal porque o Pedro II tava pegou queimado, fogo, não estava ainda reformado. E aí que acontece que eu gostava muito de música clássica por conta disso mesmo, do meu tio, que era multi-instrumentista também e tal. E quando veio essa coisa do Juventude Tem Concerto, era uma aula, né? Sim. Os domingos de manhã tinha um concerto. Formação de público Formação, mesmo. E que o Roberto era um maestro muito jovem, ele tinha 25 anos, eu acho, 26 quando veio pra cá. 21, por aí. Muito 28, jovem, então foi um espelho, assim, eu falei, nossa, olha que legal, né? E ele explicava a forma das músicas, falava sobre os compositores. Eu que já tinha esse interesse, eu falei, não, acho que por aí nessa área, Então, assim, o acordeon tem esse significado. Eu não toco mais acordeon, é claro, assim, tem uma roda lá em casa de... Você pega o acordeon e manda brinco, mas não é o meu instrumento. Quantos anos tem esse instrumento? Esse instrumento, se eu não me engano, é dos anos 50. É um Scandale, né, que é um acordeon italiano. Esse aqui é comum no Brasil, foi muito vendido nos anos 50 e 60 no Brasil, né? Belo instrumento, hein? E ele tá funcionando, ele precisaria de retífica e tal, né, no fole. Mas eu guardo esse instrumento com muito carinho, que ele representa um pouco o meu começo. Muito bem, a gente está conversando aqui com o Lucas Galon, ele que é um multi-instrumentista, né? Meu amigo, é a parte melhor aqui da nossa história, mas a gente volta já já, continuando com esse bate-papo super gostoso. Aguardo você. E a gente volta aqui conversando com o Lucas Galon, no nosso programa Na Estante, tendo como guia as memórias de objetos que estão na nossa estante. Lucas, vamos aqui para o Vila Lobos, até porque a gente, esse ano, né, celebrou-se os 100 anos da Semana de Arte Moderna e a gente sabe que o compositor daquela semana foi aí o grande Vila Lobos. E esse disco aí tem algo especial aí para você. Esse disco aqui é um pouco a continuação da história, né? Porque quando eu tinha 15 ou 16 anos, nessa mesma época do Juventude Tem Concerto e tal, a dona Nice Pena, que era amiga da minha mãe, assim, na Liga das Senhoras Católicas, que a minha mãe trabalhava ali na creche modelo, como professora de música,
me deu, né, sabia que eu tocava, que eu gostava de música, que eu frequentava os concertos, da música de concerto na minha família, e me deu essa coleção quase inteira da Abril Cultural, uma coleção dos anos 70 e 80. Que vinha os compositores, aí tem a história do compositor no fascículo, né? E vinha com guia do ouvinte. Tá novinho ainda, tá novinho. O LP aí. Esse aqui tá novinho. E vinha com as obras de arte, aqui tem o de Cavalcante, então é uma coisa muito rica para um adolescente, Pois né, é, na verdade. pois é. E aí vinha com guia do ouvinte também, que era uma coisa que você ia ouvindo a música e tinha uma explicação técnica. É quase que um audiobook hoje. Isso, quase um audiobook, exatamente. Só que invertido, né? Porque você ouve a música e lê sobre a música, Sim, né? lê sobre a música. E aí o que acontece? Esse disco em especial do Villa-Lobos, que a Orquestra de Ribeirão naquele período, ela tocava, a Orquestra Sinfônica de Ribeirão tocava muito repertório clássico romântico, uma orquestra pequenininha, não tocava muito assim, música Era do quase uma século orquestra XX. de câmara, É, né? quase, é. E aí que acontece que com a chegada do Roberto, a orquestra ficou um pouco maior e começou a tocar esse tipo de repertório também. E eu fiquei apaixonado pelo Villa-Lobos, que eu já sabia quem era. O Villa-Lobos ele tá muito no imaginário brasileiro, né? Ele foi a figura da cédula, de moeda, né? Não, e um cara importantíssimo Importante. demais, né? O artista mais importante do Brasil. Do Brasil, né? Eu acho que o Villa-Lobos é quase uma unanimidade, né? E esse disco em especial eu ouvi até furar, assim. Literalmente. Nossa, esse disco aqui, Concerto para Violão e Pequena Orquestra, é um concerto até hoje dos que eu mais gosto. Inclusive eu regi esse concerto agora em janeiro no lançamento pela fundação do HQ, né? Aliás, esse assunto fica para um outro momento, mas o Lucas, junto com o Gustavo. Não, quem que fez o HQ com você? Foi o Gerson Atanuki. O Atanuki. Bom, o Lucas, esse ano nós lançamos aí pelo Alma uma série de HQs, né? Tratando aí dos 3 principais maestros brasileiros, o Emerico, Carlos Gomes e o Vila. E o Villa-Lobos aí. Mas esse assunto dos HQs a gente vai ter que deixar para um outro momento. Ou se você ficar com muita curiosidade, dá uma zapiada aí lá nas redes sociais do Alma, Academia Livre de Música e Artes, que tá tudo lá. Essa obra incrível, que mais uma obra incrível do Lucas, né? Ô Lucas, e Villa-Lobos, assim, a gente, né, às vezes a gente não se dá conta do tamanho desse músico brasileiro. Se a gente for pensar, né, claro, não vamos esquecer a Europa, porque a Europa tem de sobra. Ixi, 2.000 Mas anos os de Estados Unidos, por exemplo. Não tem. Do tamanho do Villa-Lobos não tem. É o maior compositor das Américas de todos os tempos. Né? E eu acho que até eles concordariam com isso a contragosto. A contragosto. Mas o Villa é isso, né? Você lembrou bem do HQ, eu fiz um mestrado inteiro sobre o Villa-Lobos. É um compositor que eu tenho uma paixão pela música e também pela história dele e o que ele representa para a cultura brasileira. Então esse disco de vinil tem a ver com isso. Foi quando eu comecei a me interessar também por história da música, porque tem a história que, enfim, e coincide com uma época que eu comecei a compor. Desde criança, que nem você até brincou, mas é verdade, essa coisa da sanfoninha, que é um instrumento harmônico que você não olha, né? Você tem que tocar de ouvido mesmo, né? Você não consegue ver assim, como faz no violão ou no piano. Essa coisa da composição é uma coisa muito forte para mim. E nessa época, com 15, 16 anos, eu comecei a compor obras pensando em orquestra. Eu comecei a ficar mais ambicioso do ponto de vista artístico. Do ponto de vista artístico. Mesmo ambicioso, audacioso, que o músico precisa ter. Aliás, esse seu lado compositor já te levou para reger em orquestras fora do Brasil, né, Lucas? Já Aliás, levou. eu lembro que uma vez eu liguei pro Lucas, que eu precisava ter uma reunião com ele, e falei, Lucas, você pode falar comigo agora? Ele falou, Dulce, você é urgente? Eu falei, urgente não é, né? Mas por quê? Não, é porque eu tô aqui em Israel, porque vão estrear uma obra minha aqui, estreia mundial. Eu falei, então tá, então a gente deixa pra falar quando você voltar. Mas eu gosto de contar essa história para dizer da simplicidade que é o Lucas. É assim, um grande artista, um grande músico, mas para além de tudo isso, um grande ser humano. Então essa simplicidade, essa leveza de tratar as coisas. Essa foi a mesma que eu falei, olha, é urgente, pode ser que na semana que vem. Eu falei, tudo bem. É que eu tô aqui em Israel porque vão estrear uma obra minha mundial. Então assim, Lucas, eu acho que de tudo assim, né, essa grandeza humana que você tem é que te faz e que vai te levar para onde você quiser chegar. Legal. Tá? Então esse lado compositor que eu sei que já te levou aí para o mundo todo e vai continuar te levando, né? Tem a ver também com o seu momento de regência? Tem. Aí eu posso vir aqui para Batuta, porque de fato a questão
da regência tem a ver com a composição, né? Aqui no Brasil é muito difícil a gente viver só como compositor, que a minha parte artística mais que eu trato com esmero é, de certa forma, essa parte da composição. E eu comecei a reger primeiro porque eu ensaiava grupos na igreja, aquela coisa, né, da adolescência, da infância. E você vai pegando a mão, assim, de como ensaia, Na né? igreja, você também, a gente vai continuar aqui na história da batuta, mas na igreja também você teve o contato com todos os instrumentos? Essa sua coisa de ser multi-instrumentista Não, também é isso talento puro. é da minha É da família. sua família, você foi pegando instrumento Isso, aqui o e meu ali. tio Augusto Seabra, que é uma grande inspiração, e o meu avô, Que foi o Spala. que foi Spala durante Então o violino, a coisa do violino, Isso, que era o seu ele instrumento tocava de trabalho, violino né? e viola, né? E eu fui pra viola, o meu Ah, primeiro. é verdade. O É, seu instrumento na orquestra, quando você foi isso, músico, era viola. era viola. Ah, eu tô achando E aí eu que- fui músico profissional, inclusive, de viola e tal. Toquei na Orquestra Sinfônica de Ribeirão durante um tempo. E que tem, isso é uma herança muito do meu tio, assim, porque ele tocava muitos instrumentos, mais do que eu. Ele tocava instrumentos assim, ele tocava em roda de choro, ele era um multi mesmo, né? E tocava na Orquestra Sinfônica, então ele é uma figura muito inspiradora. Então tem a ver com isso. E a igreja acaba amplificando um pouco isso, né? Porque eu sou, assim, eu venho de uma tradição, embora eu não seja mais, assim, membro de uma igreja, eu venho de uma tradição da Igreja Adventista do Sétimo Dia, que tinha uma coisa vocal, de cantar. Então ali a gente tinha grupos vocais. E isso me levou um pouco para essa área da música vocal de jazz, que vem do Negro Spiritual, que tinha a ver com a igreja e tal. E eu ensaiava grupos, o meu grupo, principalmente o Vocalize, que a gente fazia... A gente saiu até, a gente chegou a rodar bastante eu no Brasil, lembro, você lembra, eu lembro, né? assisti várias vezes. Tivemos esse grupo, Você, o Tom, o Tom, o Clayton, o Éder, Luiz Frazon, o Fábio. Agora eles estão assim, um tá morando na Colômbia, outro tá morando na Romênia. É o Tom, né, outro que tá nos na Estados Colômbia. Unidos, Então a gente acabou, o grupo durou mais de 20 anos, e era um grupo mais do coração, assim, a gente não tinha tanta coisa assim profissional. E a gente cantava no Brasil inteiro, era muito legal. E tem a ver com essa coisa da batuta, essa coisa de ensaiar, né? E quando eu comecei a ver que era muito difícil as orquestras estrearem obras, fazer estreia mundial de obras, principalmente as minhas, as dos que estão ao meu redor, quem me deu a dica foi uma pessoa que você conhece, que é o meu mentor intelectual, que é o Rubens, né? O Rubens Ricciardi. grande Rubens Ricciardi. O Rubens falou, Lucas, você tem que reger as suas obras. Se você não reger, ninguém vai tocar. O pessoal gosta de tocar música antiga de museu, ele brincava. Então você pega a batuta, começa a reger, você já tem experiência. Então foi o Rubens que me estimulou muito, né? A Cristina Emboaba também, que é regente, que falava muito, não, você já tem Começa agora. Já tem a condição. É a condição, vai lá. você tem que reger grupos profissionais. Então a batuta entrou aí, vamos dizer, nessa história de regência. De né? regência. Muito bem, a gente segue conversando aqui com o Lucas Galon nesse bate-papo super gostoso. Aliás, tô começando a achar que meia hora vai ser muito pouquinho para nossa conversa aqui, mas não saia daí, continue conectado com a gente volta já já. Lucas Galon, que delícia de conversa, né? Mas ó, você botou reparo na minha estante? Botei. Tem alguma coisa aqui familiar? Tem. Que Essa coleção da Divina Comédia eu tenho exatamente a mesma edição da editora 34, que são os três, né? Vem o Paraíso, o Inferno, exatamente esse Você aqui. lembra que nós visitamos a tumba Lembro, do Dante Alighieri lá juntos em Ravenna? Lembro, em Ravenna. Como esquecer, né? Como aquela viagem pra esquecer? Ravenna. Inesquecível aquela viagem. Não, Aliás, a gente vai falar depois porque que a gente visitou a tumba de Dante, porque que a gente viaja sempre junto para a Itália, porque a gente faz um grande... Aliás, o Lucas, né? Eu só vou assim junto na rabeira por conta do Imagina, Alma. nós fazemos. Mas a gente faz um festival de música importantíssimo na Itália, daqui a pouco a gente fala disso. Não, tem muito, Lucas? olha, o Machado de Assis, que depois quando eu for falar ali, eu tenho uma história importante também na minha vida. Ilíada e Odisseia, eu tenho exatamente essa mesma Esse edição. mesmo combo aí. O Dostoiévski não, que esse daqui é alguém falando sobre o Dostoiévski, né? O Joseph Sim, o Joseph Frank. Eu tenho exatamente. também bastante coisa do Com Dostoiévski. certeza você tem ali o Kafka. O Kafka, certamente. Certeza. Eu não tenho essa edição, que são mas obras escolhidas, né? é. Mas eu tenho bastante Você coisa. tem elas com certeza separadas. Eu né? tenho o Metamorfose, por Processo, a exemplo. Metamorfose, os mais assim.
O Rui Castro, que é um que eu gosto muito, eu gosto muito desse jornalista, assim, ele tem causado polêmica, mas eu gosto dele. Ele é polêmico mesmo, eu gosto dele também, eu tô lendo o Rui Castro. Tô relendo, né, porque a gente tem... E aqui os clássicos, né? Os clássicos é quase que obrigatório, né, a gente ter... Às vezes a gente não... que nem a gente tem uma profissão que não é nós não somos, assim, romancistas, né? Mas a gente gosta de ler. Sim, eu. Muito, né? E essa coisa da leitura, ela é um pouco angustiante pra mim, porque como a gente tá em outra profissão, às vezes você quer ler e não tem tempo. E não tem tempo. É difícil, Exatamente. né? Eu tô tendo que meio que organizar a minha vida dentro das multitarefas que eu tenho, tanto na Fundação do Livro e Leitura, né? Canal pelo qual você vai nos acompanhar, está nos acompanhando aqui nesse programa, mas também no projeto que a gente tem junto, de excelência artística, que se chama Alma, né? Eu e o Lucas somos cofundadores dessa Academia Livre de Música e Artes e nos demanda muita coisa, além de família, de filhos, de um monte de coisa, né? Mas você não reconheceu esse violininho aí, não? Não, esse violino você estava me falando na hora e eu não reconheci, que é o violino... Mas você viu a marquinha lá do método Suzuki? Que é do Abranchinho, né? Foi o primeiro violino do meu filho caçula. E que a minha mulher, a Sara, que dava aula. A Sara que dava aula para ele. Então ele tá aí porque faz parte das minhas memórias, né? Mas, Lucas, vamos falar de Guimarães? Então, o Guimarães Rosa aqui está representando, porque o Guimarães Rosa é uma figura para mim, assim, que eu sempre brinco, né? Quem me conhece, que se existe um céu e a gente vai para o céu, falando assim, até metaforicamente, dentro da tradição cristã, o cara que eu queria encontrar era o Guimarães, bater um papo com ele. Mas tem umas outras coisas que você quer perguntar para Deus, que você já me falou, mas a gente não vai falar disso aqui. Mas essas são inconfessáveis. São inconfessáveis. E o Guimarães tem essa coisa, porque o Guimarães é aquela literatura que não é só a literatura, não é só uma novela, um romance, ela tem também um aspecto filosófico. Que eu sempre brinco com o maior filósofo do Brasil, o Guimarães Rosa, né? Então, assim, o Guimarães Rosa é um cara que... tudo que eu li, eu acho que eu li a obra toda dele. Eu acho que eu li a obra toda do Guimarães. E assim, ele tem aquilo que eu acredito muito que a arte tem, que é tirar a gente da cotidianidade e levar a gente para o mundo da singularidade, né? A arte não é norma, né? A arte é exceção. Então, ele é uma exceção, e essa obra em especial é uma obra que me impressionou muito. Eu acho que todo mundo que leu se impressionou com essa obra. E ela ela é representativa do que a literatura fez com a minha vida, porque de certa forma, através da literatura eu percebi, como você fala, eu lembro dessa sensação até hoje, quando eu li o Dom Casmurro do Machado de Assis. Eu lembro que eu estava no oitava série, falava na minha época, né, que hoje é 9º ano. Você viu ali? Esse daqui é uma edição nova, Memórias Póstumas. Do Memórias Póstumas. Com ilustrações de Portinari. Olha que genial. Trouxe agora. Inclusive é famosa, né? As ilustrações dele. Então, a literatura, eu comecei pelo Machado, porque assim, aquela coisa, adolescente acha que é chato, né? E a gente era meio induzido a começar pelo Machado de Assis, exatamente, né? E que eu acho um bom começo. Também acho. Eu acho um bom começo, acho que tinha que ser reforçado até nas escolas. Eu tinha 14 para 15 anos, acho que é a oitava série na época, e a professora falou, cada um pega um livro e tal, e eu peguei o Dom Casmurro. E eu comecei a ler, era uma literatura difícil para minha idade, assim, eu estava lendo... E a hora que eu comecei a entender aquilo, né? O processo, o realismo do Machado de Assis, o quanto tinha de verdade ali, verdade no sentido grego, né? Da aletheia, a verdade que a arte traz. Eu tive um alumbramento, né? Quase que eu caiu a ficha, eu falei, nossa, é isso que é o mundo da cultura, que é o mundo da inteligência, da literatura, o mundo da inteligência, né? As pessoas que são inteligentes, elas gostam de ler. Sabe com aquela mente bem... descoberta, né? Bem infantil, assim. E pensando assim, nossa, mas eu quero ter contato com isso. Aí eu comecei a gostar, né? Não tanto a minha irmã, por exemplo, a minha irmã era uma leitora muito mais voraz que eu, assim. Ela devorava literatura quando ela tinha 12, 13 anos, assim, eu lembro bem. Eu fui até mais tarde, com 14, 15 anos, eu comecei a gostar muito de ler. E o Machado de Assis, Dom Casmurro, e depois você descobre Guimarães, Clarice, a literatura brasileira, que é uma das melhores do mundo, isso muda a vida da gente, né? Sim. Então é por isso que eu trouxe... É impressionante, né? Como a gente passa a ter uma outra percepção de quem nós somos, aonde estamos e a grandiosidade do nosso país, Exatamente. As nossas regionalidades, né? Sem dúvida. A descoberta disso tudo. Não, e abre uma perspectiva que não é só da literatura, né? Eu acho que a literatura é o primeiro...
Porque daí você começa a É o falar, caminho, mas né? quem É é o o, digamos assim, quem é o similar do Machado na música? Aí você vai ver, pô, o Carlos Gomes é um contemporâneo. Sim, Aí quem que é o da pintura? Aí você vai descobrindo quem, o mundo geral das artes, né? No cinema, né? A partir de... porque é É indissociável. tudo Né? indissociável. A partir da literatura, por exemplo, eu comecei a me interessar também pelo cinema brasileiro, que a gente não vê muito, né? O Sim. normal a gente assiste cinema de Hollywood, ainda mais quando você é moleque, adolescente. Então era... É porque a invasão cultural que pegou a gente total, A né? indústria A indústria da cultura. mata todo mundo, né? A música brasileira, a música de concerto, é muito ofuscado, né, pela indústria. E na literatura, a literatura tem esse viés. Eu acho que a literatura é um portão, assim, de entrada, um portal, né? De entrada para o universo das artes. E Guimarães Rosa especificamente, ou a literatura como um todo, te levou para o universo acadêmico? Levou. Eu tava no... Quando eu fiz uns 21 anos, eu acho que isso foi 2001, 2002, a minha irmã falou pra mim, você tinha que fazer faculdade de música e tal, porque eu já tinha o grupo, já tinha gravado disco e tal. E eu não pensava muito assim. E aí eu fiz o vestibular da USP, e aí eu conheci essas figuras maravilhosas, o Rubens, o Zé Gustavo, tive professores fantásticos, e eu acabei me dando bem na faculdade um pouco porque eu já tinha essa bagagem meio de leitura e tal, né? Então ali houve uma afinidade. Tava tudo ali, Tava ali. né? Pulsando. Precisava de organizar, né? De organizar. E aí quando eu entrei na faculdade, eu coloquei essas coisas em ordem na minha vida, vamos dizer, aqui na USP, né? Que foi a pesquisa, a parte do ensino, né? De você se tornar um professor responsável, pesquisar, aprender a escrever também, né? Então aí a parte acadêmica, aí eu fiz tudo, né? Aí eu fiz o mestrado, eu fiz graduação, mestrado e doutorado pela ECA USP. Você fez pós-doutorado. Depois eu fiz o pós-doc aqui. Pós-doc aqui, né? Isso. Ô Lucas, e aonde entra essas conexões internacionais? E para a gente poder falar do festival, né? Que é esse festival que eu já citei aqui, chama-se Fiato Al Brasile, que acontece anualmente na Itália. Isso. E no Brasil já está na 9ª edição, 10ª edição? Isso, no Brasil você que trouxe pra cá, né? No Brasil a gente ajudou a formatar aqui através do Alma, né? No Brasil a gente está no 5º ano, sexto, nossa, perdida. Seria ano. o próximo 5º e na Itália seria o 12º. O ou 11º que vai acontecer em fevereiro, que a gente vai, se Deus quiser, né? Porque a pandemia já está permitindo a gente. E essa conexão, claro que é importante essa troca, principalmente que a gente está falando de uma escola, né, onde a gente tem hoje quase 450 alunos, né, com esse ensino de excelência artística, e a gente trabalha com jovens de 8 a 20 e tantos anos, e poder conectá-los, principalmente a Europa, né, que é onde a maioria desses instrumentos... Dali que vem, né, tudo isso. Importância disso? Não, isso tem uma... É aquela velha história, né? Eu trouxe aqui do meu avô Luiz, né? A importância da minha família e tal. O meu pai, que ouvia música de orquestra mesmo. O meu pai é o único que não é músico. Ele ouvia música de orquestra de uma forma... Ele era o mais melômano que a gente chama. Ele é fascinado por música. Então, tudo isso ajuda a gente a ser quem nós somos, né? Sim. Quando eu cheguei na faculdade, essa coisa internacional tem a ver com isso. Porque daí eu conheci algumas figuras e a universidade, ela tem essa universalidade mesmo, né? De abrir caminhos internacionais. E eu conheci, quando eu estava na faculdade, uma figura que eu queria muito conhecer, que era o Zé Gustavo Julião de Camargo, maestro e compositor. Que será nosso entrevistado também aqui na estante, grande José Gustavo. E o Zé Gustavo era junto com o Rubens, eram as pessoas que eu gostava de ver quando eu era antes da faculdade, que eu falava, nossa, eu quero ser igual a esses caras, né? E aí chegou lá, o Zé falou pra mim desse festival, cara, você não quer ir? Vamos montar um grupo. A gente montou um grupo, começou a tocar, fomos pro festival e foi o ano que a gente convidou você pra ir com a gente, né? Vamos lá ver que é legal. 2014, 2015, né? 2015. E aí começou essa coisa do festival Fiato al Brasile na Itália, que foi expandindo para outros países, né? Depois tinha gente da Finlândia e tal. Sim. Então, assim, e daí desse contato já tem outros. A gente já trabalhava também na universidade com o Festival Música Nova, que eu sou diretor artístico também, que é um festival importante. Então, a gente acaba tendo muito contato com pessoas do mundo inteiro. Então, você acaba visitando, eles vêm pra cá, a gente vai pra lá, vira aquela coisa, um network. Sim, network, totalmente globalizado mesmo, é importante, né? Importantíssimo. Ai, gente, olha só, eu tô falando que meia hora é pouco, eu teria que ficar 3 horas aqui conversando com esse
grande artista que é o Lucas Galão, mas a gente está aí no finalzinho do nosso tempo. Eu quero me despedir de você, Lucas. Muitíssimo obrigada. Bom, é sempre uma delícia a gente... Não, foi um prazer para mim. A gente conversar e hoje eu pude... Olha, eu te conheço bastante, hein, mas hoje eu pude conhecer um pouco mais aí de você através dessas suas memórias tão importantes. Eu que agradeço. Muito obrigada, viu? Obrigado. Você de casa, continue conectado com a gente. Você que nos acompanhou agora, ok. Você que está acessando em qualquer horário do seu dia, seja bem-vindo e até o nosso próximo programa Na Estante. Espero você, hein?